Olá pessoal, uma ótima noite a todos. A notícia de agora vai surpreender muita gente, vai chamar a atenção dos olhos do mundo, mas a mim não causa qualquer surpresa. Eu vou te fazer algumas perguntas, em especial para você que já me acompanha há bastante tempo. Há quanto tempo eu tenho dito que o ex-presidente Lula é o grande chefe da quadrilha que implantou o mensalão e o petrolão? Há quanto tempo eu tenho batido nessa tecla que o ex-presidente Lula sempre soube de tudo e, mais do que isso, foi ativo na participação dos maiores esquemas de corrupção da história do mundo implantados aqui no Brasil, inclusive o petrolão, que é o grande esquema investigado pela Lava Jato. Há quanto tempo a turma do PT diz que não sabe de nada? Lula esperneia, resolveu me processar, diz que eu estou ferindo a sua honra. Pois muito bem, Janot, que é um tanto quanto demorado quando o assunto envolve aí Lula, Dilma e algumas figuras aí do poder, resolveu se mexer e sim, colocou lá no processo que Lula sabe do esquema criminoso do petrolão, que não há como o esquema ter se mantido durante tantos anos sem a participação direta do ex-presidente Lula. Lula é o chefe da organização criminosa, o chefe da quadrilha. Todos nós que acompanhamos de perto a política já sabíamos disso, Janot, e ainda bem que você descobriu, e ainda bem que você encaminhou aí a denúncia envolvendo o ex-presidente Lula e mais 30 no pacote da corrupção, no pacote do petrolão. Sim, gente, Lula era o chefe de uma quadrilha que, segundo o próprio Janot, atuava de forma vertical. Tinha lá um chefão, os subchefões e mais o resto aí da turma do esquema criminoso do colarinho branco que assaltou os cofres públicos, que destruiu a Petrobras, que criou, repito, o maior esquema de corrupção da história do mundo. E não há ameaça, de processo, de emboscada, cartinha mal educada, recadinho no Facebook que faça com que a população que enxerga a informação de verdade volte atrás. Eu não volto. A informação de verdade está aí na cara de todo mundo. Lula chefiou a organização criminosa do petrolão. Lula, os seus dias estão contados. Há muito tempo eu tenho dito que você vai pra cadeia, Lula. Há muito tempo eu tenho dito que você vai pra cadeia e você sabe disso, tanto sabe que tentou obstruir a justiça junto com Dilma para conseguir uma vaguinha no ministério e o foro privilegiado. Mas agora, Lula, as investigações estão lá no STF. E você sabe que até que o tiro pode ter saído pela culatra, porque você vai ser julgado, Lula, em duas instâncias. Lá na primeira, com Sérgio Moro, e no STF, envolvendo a Lava Jato. Gente, o negócio do triplex no Guarujá, o sítio de Atibaia, isso vai voltar para Sérgio Moro. O processo vai ser desmembrado. Não tem sentido, o STF ficar investigando triplex e sítio. Mas o crime aconteceu. Sérgio Moro está aguardando atentamente para que o processo seja desmembrado e para que aceite mandá-lo rapidamente para a cadeia, porque o pedido já foi feito pela Justiça aqui de São Paulo. E em relação aos grandes esquemões da Lava Jato, porque o triplex, o sítio de Atibaia foi gorjeta do crime, tá, gente? Tem muito mais debaixo desse angu. Em relação a esse grande angu de caroço da corrupção, quem vai meter a mão nesse vespeiro é o STF. E Janot, enfim, tomou uma medida. Que bom que Janot descobriu o que todos nós sabíamos. Lula é o chefe da organização criminosa do petrolão. Lula está no topo de uma organização vertical, como disse o próprio Janot. Não há como o esquema ter seguido durante tanto tempo se Lula não soubesse e mais, não participasse ativamente do esquema. Minha gente, a justiça tarda, mas não falha. E que esse ditado continue sendo verdade. Que a justiça, aliás, se acelere, que outros Moros apareçam e que a justiça seja feita neste país. Para fechar a questão política, Delcídio Amaral passou pelo Conselho de Ética e o Conselho de Ética recomendou a cassação do moço. Mas isso, gente, acaba sendo nada no meio do noticiário. O que importa é o que Janot viu e que estava debaixo do nariz dele. Claro, não é fácil, há comprometimentos, há nomeação, há todo um relacionamento por trás disso. Agora, Janot não pode pagar com a toga o cargo que tem. E ele sabe disso. Janot continua Procurador-Geral da República. Ponto e acabou. Janot continua Procurador-Geral da República. Lula é ex-presidente, ex-ministro, miojo, ministro relâmpago. E vai virar
presidiário. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de todos. Sobre a comissão do impeachment, a gente continua aquele blá blá blá, tá uma chatice só a sessão, porque estão lá as testemunhas de defesa de Dilma Rousseff falando um monte de bobagem, e fazendo um teatro aí junto com o pessoal do governo. Mas eu trago pra você as novidades assim que houver alguma. Por enquanto, aquilo que eu contei pra você no vídeo anterior continua valendo, é a argumentação, só a cortina de fumaça aí usada pela turma que testemunha a favor de Dilma Rousseff. Obrigada pela companhia de todos e a gente se vê. Corre e assina o meu canal, hein? Se você não assinou, assina aqui. E toda vez que tiver um videozinho novo, chega aí um sinalzinho, um alerta pra você. Tchau, gente.